Pessoal, a todos, quem entrou depois. Eu me chamo Liliana, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas, estou no último semestre e desenvolvi o meu TCC com o tema associado à higiene das mãos pelos profissionais de saúde. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho para vocês sobre essa prática que é tão importante e essencial nos serviços de saúde. Bom, eu me chamo Carolina Uchoa, atualmente eu estou no 7º semestre de enfermagem, porém ainda estou no 5º também, devido às práticas atrasadas. Então, a gente desenvolveu alguns projetos sobre higienização das mãos lá quando eu estava no 3º semestre de enfermagem, e com isso a gente veio dar uma aulinha para vocês. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, mas a gente espera que vocês gostem, que vocês tirem suas dúvidas e, enfim, que ela seja proveitosa para todos nós. Como vocês já devem saber, existe dia, né, para tudo que é data, né, que é importante, que é relevante. Inclusive, existe uma data que é destinada como o Dia Mundial da Higiene das Mãos, que é o dia 5 de maio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a partir de agora acho que vocês vão ver mais recorrente, né, principalmente pelo fato de que a pandemia só veio a destacar ainda mais esse assunto, né. Além disso, existe um Dia Mundial que é da segurança do paciente. E nesse ano a gente fez uma palestra online, óbvio, né, para os profissionais de saúde, aliás, ano passado, né, em setembro, para os profissionais de saúde aqui do Hospital de Palmeira das Missões, referente à higiene das mãos para a segurança do paciente. Então, essa prática, que é essencial, ela auxilia tanto vocês, né, para a vossa saúde, como também para os pacientes. Pode passar. Bom, então aqui a gente resolveu usar um textinho para dizer o quão simples que é fazer a higienização das mãos. É de baixo custo, é eficaz, é rápido, é fácil, água e sabonete, é o básico, que vai prevenir a transmissão de vários tipos de patógenos, de bactérias. Então, vai acabar eliminando grande parte da microbiota transitória, que a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é. Então, a higienização das mãos vai garantir a segurança dos pacientes, a de quem a gente vai cuidar, e principalmente a nossa também. Aqui, esse ano começou, devido à pandemia e tudo, esse assunto veio muito à tona. A gente sabe que o básico é a higienização das mãos. Mas antes, quando a gente começou a desenvolver esses projetos, lá em 2018, 2019, era uma coisa que a gente sabia que era necessário, mas que ninguém dava importância. Então, agora, vocês todos, com toda certeza, têm bem mais noção, devido à pandemia, o quanto isso mudou de o quê? 1, 2 anos para cá, né? Aqui, então, vou falar um pouquinho sobre a microbiota das mãos, que é feita de 2 tipos. Tem a microbiota residente, que ela habita em qualquer lugar do nosso corpo, palma da mão, do pé, os olhos, as costas, enfim, tudo. E caso ela seja removida, que ela nunca é removida totalmente, assim, um pouquinho, ela vai se restabelecer bem rapidamente. E a microbiota transitória, ela habita a pele, membranas e mucosas por um período de curto tempo. Em geral, não causam doenças e não são permanentes. No caso, vai ser o quê? Foi lá, toquei em um objeto, em uma janela, uma maçaneta, uma porta, e peguei as bactérias. Alguns Desculpa, Aqui, só vou complementar. tá. Alguns estudos mostram que essa microbiota transitória, ela varia ao longo do tempo, porque isso depende, por exemplo, da nossa idade. Já é comprovado que crianças têm uma microbiota diferente de adultos, de adolescentes, de idosos, e também depende do seu trabalho, do que você é exposto, até quanto a mulher e o homem varia, porque os serviços domésticos também influenciam nessa microbiota, mas também estudos mostram que por mais que ela varie ao longo do tempo, ela tende a se manter constante. Ou seja, sempre vai sobrar ali algum micro-organismo, por mais que a gente faça uma higiene adequada, frequente, vai sobrar algum que vai voltar a colonizar a nossa pele. Então, dificilmente no momento que tem Staphylococcus aureus na tua mão, dificilmente tu vai se livrar totalmente deles. Né? Tu vai ter uma baixa quantidade, tu vai conseguir fazer a higiene, mas eles tendem a voltar a colonizar, porque sempre vai sobrar ali um micro-organismo.
E aqui a gente pegou uma imagem de uma pele para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui a camadinha da epiderme, é a primeira camada. E é onde normalmente ficam as bactérias transitórias. Elas ficam na superfície da pele. Que com isso, quando a gente vai lá, faz uma higienização das mãos, normalmente elas já vão embora. E já as residentes, elas ficam nessas outras camadas, que são as mais profundas da pele. Então, é bem mais difícil de remover elas. As bactérias transitórias são normalmente fungos, bactérias, vírus, porém a gente vai lá, faz a higienização e eles vão embora. Mas como eles também podem causar algumas infecções. E já a residente, eles fazem bem para o nosso corpo. Que nem tem gente que diz, as bactérias boas. Sim, são elas. Tem do gênero Staphylococcus coagulase negativo e bacilos difteroides. E eles são bem improváveis de causar infecções. E aqui, nessa tabelinha, a gente trouxe os micro-organismos que são normalmente encontrados na pele. Como igual a gente falou antes, os estafilococos, que foram aqueles que vocês fizeram no trabalhinho, que são aquele monte de bolinha. Então, normalmente, em todo o corpo, a gente tem Staphylococcus epidermidis, que ele coloniza bastante o nosso corpo. Como também tem Staphylococcus aureus, a gente se livra um pouco dele, vai lá, faz a higienização, mas nunca sai 100%, então ele volta. Também tem a cândida de várias espécies, esse SPP aqui quer dizer de espécies, que a gente tem cândida, tem áureos, albicans, são vários tipos, e normalmente são essas aqui que ficam colonizando a gente. É muito importante a gente ter esses micro-organismos que vivem em harmonia conosco, porque eles também acabam nos protegendo de outros que podem causar infecções, enfim, que sejam prejudiciais à nossa saúde. É a mesma coisa do que a microbiota intestinal. Se a gente não tiver ela bem estabelecida, qualquer micro-organismo que a gente vir a ingerir, um alimento, uma bebida, ele pode, então, causar uma infecção, né? Problemas mais graves. Já se a gente for bem colonizado por bactérias que nos ajudam, né, as do bem, esses micro-organismos eles não conseguem se aderir às camadas, aos locais e para a circulação sanguínea e para outros órgãos, enfim. Aqui temos algumas informações para vocês entenderem a importância da higiene das mãos. Então, apesar de que a microbiota transitória ela é facilmente eliminada com a higiene das mãos, seja com água, sabão ou com álcool, ela possui um grande potencial patogênico e ela é responsável pela maioria das infecções nosocomiais, que são então aquelas infecções adquiridas nos hospitais. 1 a cada 10 pacientes contrai infecção durante o atendimento hospitalar. Então, é um valor bem alto. A prevenção e o controle eficaz reduzem em 30% as infecções associadas aos cuidados de saúde. Mais de 50% das infecções do sítio cirúrgico, elas podem ser causadas por micro-organismos resistentes a antibióticos. E agora, né, estamos vivendo a era pós-antibiótico, na qual voltamos a ficar vulneráveis a doenças que foram controladas há tempos. Então, é importante, principalmente agora pós-pandemia, né, essa questão dos antibióticos vai ser ainda pior, né, porque a gente já vem enfrentando bastante resistência e ela tem que, com certeza, cada vez ficar maior, né? Por isso a importância do desenvolvimento de novos fármacos para encontrar outras medidas para controlar os micro-organismos, né? Porque antigamente, quando ainda não existiam os antibióticos, uma infecção qualquer, uma dor de garganta já podia causar a morte de muitas pessoas, né? Então, com a penicilina, com outros antibióticos, a gente teve uma vida muito mais longa, né? A gente teve uma segurança muito maior. Porém, a gente está voltando a essa era antes da criação dos antibióticos, porque hoje em dia, às vezes, uma gripe, uma dor de garganta pode voltar a matar, pelo fato de que esse micro-organismo ele já é resistente a todas as classes de antibióticos existentes. E isso é um grande problema, né? Por isso que a gente tem que ter o uso correto, nos dias adequados, porque muita gente faz o uso sem prescrição, ou foi no médico, ele indicou, e daí depois volta a tomar, não tomou tudo, tomou nos dias incorretos, nos horários incorretos. O médico disse para tomar por 14 dias, ele tomou por 7, porque achou que era o suficiente, porque já estava bem.
né? Enfim, esses problemas que vocês sabem que acontecem, infelizmente, eles prejudicam muito essa questão. E normalmente, vou dar um exemplo bem bobo, pode ser uma doença, uma bobagemzinha, que você foi lá, tomou antibiótico, poderia ter resolvido. Como pode ser também uma coisa um pouquinho mais séria, que foram deixando, minha mãe disse que tem um antibiótico aqui. Porque as pessoas não sabem que os antibióticos, eles agem de diferentes formas no nosso corpo. Cada um é específico para um jeito. Então, uma pessoa que vai lá e vai tomar um antibiótico para dor de garganta não vai ser o mesmo que vai ser para uma infecção de unha encravada, por exemplo. Então, isso faz com que também haja essa mutação. E também, antigamente, uma pessoa com tuberculose, ela e a família, normalmente, todos já estavam designados que pronto, todos iam morrer porque não tinha remédio. Hoje em dia não é mais assim. Porém, com o uso discriminado, as bactérias estão ficando cada vez mais fortes e isso pode pegar e fazer o que a Lili está dizendo, que é para a gente pegar e voltar ao risco de pegar e falecer por causa de uma gripe. E o que acontece também é que cada antimicrobiano ele age numa parte diferente do micro-organismo. Alguns vão causar lise na célula, na membrana, né? Vai expor o material genético. Outros vão atingir alguma proteína específica, outros a replicação viral, outros o núcleo, o DNA, né? Então, cada um vai ter um foco diferente. E se o micro-organismo que estiver me afetando, que estiver me causando a doença, não for afetado por aquele antibiótico que eu estiver fazendo uso, de nada vai adiantar, vai matar todos os outros micro-organismos que eu tenho no meu corpo e não vai matar aquele que precisa, né? E isso também vai contribuir para a resistência, né, daqueles que já estavam ali. Então, um pouco o porquê, né, da higiene das mãos. O que acontece com o uso do sabão, do álcool, porque como que vai eliminar os micro-organismos? O que acontece, então, você já viu em outras aulas, é que os micro-organismos, eles possuem uma capa protetora, né, que é de lipídios. Alguns possuem mais do que uma, lembram? Que tem o capsídeo, enfim. Então, essa capa de lipídios, que é gordura, ela é facilmente eliminada com o uso do álcool ou do sabão. É a mesma coisa que uma panela que tiver suja de óleo, né? A gente fritou alguma coisa. A gente só passar água, não vai adiantar nada, vai continuar lá tudo engraxado. A gente precisa passar o detergente. É a mesma coisa as nossas mãos, né? Inclusive, quando a gente está com a pele oleosa ou as mãos oleosas, não adianta só passar água, né? É a mesma coisa os micro-organismos, só a gente não consegue enxergar, não consegue sentir que eles estão ali ou que está gordurenta a nossa mão, mas eles só vão ser eliminados se a gente fizer o uso do álcool ou do sabão. E o que acontecia antes da pandemia muito, as pessoas iam no banheiro e algumas nem higienizavam, simplesmente saíam do banheiro, né? E algumas abriam a torneira e só passavam a mão embaixo, né? Então, o que adiantava? Nada, só gastava água mesmo, né? Então, por isso que é muito importante fazer o uso do etanol, né, que está presente no álcool, ou do surfactante, que está presente nos sabões e derivados. E também falar que o álcool, ele serve para quando a gente está visivelmente com as mãos limpas, que eles vão limpar os micro-organismos, porque não adianta, sei lá, estar com a mão suja de terra, de gordura, e ir lá e passar o álcool. Só vai Então, espalhar, né? só vai espalhar. Então, o surfactante, que é o sabonete, sabão, enfim, ele é utilizado para retirar também a sujidade da pele. E o álcool, ele é mais eficiente para matar os micro-organismos que ali se encontram. A concentração do álcool, ela precisa estar em 70% pelo fato de que, se ela estiver muito acima de 70%, o álcool vai evaporar muito rápido e não vai ficar o tempo suficiente na nossa mão para matar os micro-organismos. Já se estiver abaixo de 70%, a concentração vai ficar muito baixa. Então, não vai ter álcool, não vai ter etanol o suficiente para matar os micro-organismos. Eles vão conseguir sobreviver, né? Porém, tem um estudo que foi publicado no ano passado, que mostra, foi um estudo feito com o SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19. E ele provou que concentrações variando de 60% a 95% são eficientes para matar o SARS-CoV-2. Então, esse dado é importante, né, porque então mostra que o SARS tem uma grande
sensibilidade ao etanol, ele é facilmente dissolvido, ele é exposto, né? O material genético dele. E então, variando nessa faixa de concentração, vai ser eficiente a higiene. Porém, né, isso é pro SARS, né? A gente não pode generalizar essa informação para todos os micro-organismos. Então, por isso, o 70 continua sendo o mais eficiente e recomendado, porque ele consegue eliminar não só o SARS, mas sim todos os outros micro-organismos que estão nas nossas mãos. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os 5 momentos para a higienização das mãos para vocês, futuros enfermeiros. Eu vou ser bem sincera, antigamente a gente não dava o valor que isso tem, porque como a gente não vê o que está ali, às vezes acaba passando batido, você esquece. Mas aposto que é um quarto que a pessoa está isolada porque ela está com uma bactéria mais forte, mais resistente, aí a gente lembra. Mas agora, como os tempos mudaram, tem o coronavírus, os micro-organismos estão mutando muito, a gente tem que pegar e ficar bem mais atento com esses 5 momentos aqui. Então, primeiramente, vai ser antes do contato com o paciente. Por quê? Porque antes de ir no quarto dele, provavelmente eu fui no posto de enfermagem e peguei um prontuário. Eu fui ver o que esse paciente está tomando, que medicamento ele precisa. Então, isso é uma coisa que eu pego, o meu colega pega, o médico pega. Então, é uma coisa que, para entrar em contato com o paciente, a gente precisa higienizar as mãos, porque vai que ele está imunodeprimido, você vai lá e vai levar mais bactérias para ele? Então, não. Então, a gente higieniza as mãos antes de ter o contato com o paciente. Tem alguns quartos que, quando a gente abre a porta do quarto, já tem uma pia ou um dispenser de álcool ali. Então, é adequado que você entre no quarto e já higienize as mãos. Então, o segundo momento é antes de realização de procedimentos assépticos. O que seria isso? Uma sondagem vesical, uma sondagem nasoenteral, pode ser um acesso venoso periférico, como um acesso venoso central, que seria numa artéria. A gente sempre tem que pegar e higienizar as mãos. Ah, mas e a luva? A luva é para nós. A gente não vai proteger o paciente usando a luva. A gente vai estar se protegendo com os micro-organismos que aquele paciente possui. Então, não é suficiente só a luva. A luva é para nos proteger e não eles. Mas sim, antes de fazer algum procedimento asséptico, normalmente a gente tem uma luvinha que ela é mais especial, tem até formas de colocar ela, que vocês vão ver nos próximos semestres. Então, a gente tem que realizar sempre essa higienização antes de fazer esses procedimentos. O terceiro é após isso, com disposição a fluidos corporais. Ao que? Fazer uma aspiração traqueal, que a pessoa tem aquele furinho, que nem dizem aqui, às vezes ele começa a engasgar, ele não consegue mais respirar direito, porque ficam as secreções ali, sabe? Então a gente pega, faz a aspiração, ou quando a pessoa está com uma sondagem de demora, que daí tem aquela bolsa coletora, igual tem ali na imagem, que a gente precisa esvaziar essa bolsa coletora, já aproveitar e dar uma analisada, ver se aquela urina está normal, ou se está mais grossa, mais amarelinha, que aí a gente pode ver que pode ter alguma infecção. Então, a gente precisa lavar as mãos, porque vai que esse paciente está com uma infecção urinária, e daí a gente sai de lá e vai acabar contaminando o resto. Então, entrou em contato com fluido, ah, mas é minha luva. Passa na luva álcool igual, independente. O quarto seria após o contato com o paciente. Contato como? Você vai examinar a pele, sinais vitais como temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, enfim. Após qualquer contato com o paciente, a gente higieniza as mãos, porque a gente não sabe o que ele tem, porque, igual a gente falou, micro-organismos a gente não consegue ver eles. Então, a gente vai lá, higieniza as mãos para não ter risco de passar para o próximo, vamos dizer assim. Porque vocês sabem que os quartos normalmente é difícil ter uma cama só, são 4, 5, 6, uma do ladinho da outra, a gente não vai lá e ver só um paciente, a gente aproveita e vê o do quarto. Então, a gente higieniza as mãos sempre após o contato com o paciente. E o quinto é após o contato com áreas próximas dos pacientes. Não sei se vocês já repararam que nas cabeceiras das camas normalmente tem oxigênio, diferente, o O2, tem o azul, o roxo, o cinza. Então, como também tem o sorinho, que todo mundo vai lá e dá uma mexidinha no soro. É muito importante que a gente higienize as mãos também, porque a gente não sabe quem tocou ali ou não, e não ter risco de passar para o próximo paciente também. E igual eu falei, é uma
proteção nossa, que agora a gente consegue entender bem mais, mas também para os próximos pacientes com quem a gente vai ter contato. Então, aqui está a técnica de higienização das mãos correta. Porque não é lá, molhei minha mão, passei um mísero de sabão, fiz isso daqui e tá pronto. Não, a gente tem passos. Aqui são passos que a gente pode usar normalmente no dia a dia. Mas para quando vocês forem para o centro cirúrgico fazer estágio, são obrigatórios esses passos. E tem um tempo correto também. Até a Prof. Terrimar faz uma brincadeirinha para cantar a música do Atirei o Pau no Gato enquanto você faz essa técnica, porque dá bem certinho o tempo que a gente precisa ficar higienizando as mãos para ir para o centro cirúrgico. Então, como que a gente começa? Primeiro, a gente vai ligar a torneira, vai molhar as mãos, vai pegar uma quantidade de sabonete ou sabão considerável, não adianta ser pouco, e se tu colocar muito, não vai aumentar a eficácia. Terceiro, vocês vão fazer esse movimento aqui. Eu vou ser mais breve, porque daqui um pouco a Lili vai demonstrar para vocês. Então, a gente faz esse movimento, esfregando uma mão na outra. Segundo, a gente vai pegar o dorso da mão e vai esfregar aqui. Sempre dá mãos em cima dos dedos. Depois faz a mesma coisa na outra mão, sem adornos. Arremanga a blusinha para cima para não ter risco de molhar. Depois, a gente vai fazer esse movimento aqui, onde a gente vai limpar a parte interna dos dedos. Os polegares, a gente sempre vai lavar os polegares, ambos os lados. A ponta dos dedos, a gente lava assim, que já vai lavar também as unhas. E aqui é importante que a gente esteja com a unha curta, porque a unha comprida não vai ter como higienizar assim embaixo também, né? Então, a gente higieniza uma, a outra e depois os punhos. Higienizou os punhos, não toca na torneira. Tem algumas que são elétricas, que você passa a mão, a água já sai, ou tem outras que você empurra como a da imagem. Então, vai lá, empurra com o cotovelo, enxagou as mãos e pega um pano, uma toalha, enfim, o que tiver lá e seca as mãos. E normalmente, após isso, tu pode pegar e passar o álcool também para garantir a eficácia do procedimento. Então, agora a Lili vai pegar e vai fazer uma demonstração para vocês conseguirem entender mais como que realiza a higienização das mãos, a técnica correta, né? Sim, pois é, eu aposto, né, que muitos de vocês, geralmente, quando vão lavar as mãos, pegam sabão e já faz assim, né, tipo uns movimentos assim e já lava. Daí eu vou tentar fazer isso com vocês, vou colocar uma luva e vou usar tinta misturada ao álcool gel, para que a gente possa ver as áreas que são ou não atingidas com os movimentos da higiene das mãos. Posso dar uma sugestão? Vocês podiam parar a apresentação, que daí fica a pessoa que está falando e apresentando. Verdade, boa ideia. Claro, pode sim. Estou desligando aqui, só um minuto. Inclusive, aquelas torneiras que não forem automáticas, né? E de passar assim o dedo, assim, ela já se ligar sem tu encostar em nada, ou que não forem aquelas de tu acalcar, que foram aquelas de rosca mesmo, geralmente o indicado é pegar um papel e abrir com o papel, né? Para não encostar a mão. E na hora de fechar também, que daí assim tu não, se tiver ali algum micro-organismo na tua mão mesmo, tu não contamine o ambiente. E na hora de secar as mãos também, não é secar de qualquer jeito, porque a gente pega o papel às vezes e seca, né? Ou então começa antes nos pulsos. O indicado é sempre nesse movimento, da ponta dos dedos para baixo. Porque se a gente começar secando por aqui, a gente pode trazer os micro-organismos do nosso pulso, que não foram limpos, né, adequadamente, trazer de volta para a mão. Então a gente acaba contaminando de novo nossas mãos, né? Então também é importante na hora de secar, sempre da ponta dos dedos em direção aos pulsos. Então, eu vou pegar aqui uma tinta, né? Ela já está misturada com o álcool. E o indicado a ser usado é sempre 2 pumps, que a gente chama, né? 2 apertadas de sabão ou de álcool, que daí vai ser uma quantidade. Deixa eu tentar ver. Uma quantidade suficiente para espalhar por toda a superfície da mão. Então, vocês podem ir fazendo em casa esses movimentos, porque a gente só fixa quando a gente realmente faz, né? Então, se vocês quiserem, podem ir fazendo os movimentos junto comigo para ir fixando, porque são uma série de passos e às vezes é difícil a gente lembrar de todos, tá? Então, colocou o sabão, né? Molhou antes a água, colocou o sabão, porque é importante molhar a mão antes de passar o sabão,
porque daí com a água ele vai conseguir passar, vai escorrer por toda a mão, né? Se a mão estiver seca, vai ser mais difícil de fazer com que o sabão circule, assim, por toda a superfície da mão. Então, colocou ali, espalha o sabão por toda as duas palmas, né? Tipo, as duas palmas vão ficar cheias de sabão. Depois, coloca uma mão sobre a outra e faz esses movimentos assim, de esfregar. Quando a gente faz esse movimento, a gente tem que tentar encostar toda a superfície dos dedos em cima e também entre os dedos. Então, quando eu faço esse movimento, eu preciso encostar aqui entre as digitais, né, que a gente chama. Porque esses locais a gente acaba não higienizando, né, não encostando neles. Então, precisa de higienizar entre as digitais e depois na outra palma o mesmo movimento. Esfregar assim e entre as digitais. Depois a gente pode fazer do polegar. Lembrando que não precisa necessariamente seguir essa ordem, né? O que precisa seguir é os passos. Então, se vocês, eu não lembrei de higienizar o polegar, mas daí lá no final eu lembro, então já higieniza, não tem problema. Então aqui a gente higieniza desde aqui do pulso até todo o dedo, né? Desde lá de baixo. Depois o outro dedo. O movimento, eu chamo de conchinha, né? Que a gente não parece muito uma conchinha, mas a gente vai fazer os dedos se encaixarem um no outro e faz esse movimento assim, de vai e vem, para então passar bem na superfície dos dedos. Que às vezes é locais que a gente não atinge bem. Depois, então, as unhas, né? Coloca em cima da mão e faz esse movimento para higienizar bem na palma, né? E com a outra mão. E para finalizar, os pulsos, que na maioria das vezes são esquecidos, né? A gente acaba nem higienizando eles, né? Ainda mais agora no frio, que tem que puxar as roupas para cima. E é isso aí. As mãos estão praticamente toda cheia de tinta. Ainda assim, tem áreas que estão mais clarinhas, né? Então, imaginem se a gente faz aquela prática rápida, né? Rotineira, de simplesmente fazer assim, quantas regiões da mão acabam ficando sem o sabão, sem os movimentos, né? Porque também é necessário ter os movimentos para eliminar os micro-organismos, né? Então, essa seria a nossa prática. Alguma dúvida? Querem que eu faça de novo? Talvez a gente pode fazer junto no tempo da música, para ver como fica bem rapidinha. Eu acho que essa questão da música é legal. Tá. Mas alguém ia falar? Não, eu só ia dizer que não adianta encher de sabão, dar 2 esfregadas, ou pegar e fazer esses passos correndo tudo, que não vai dar tempo do surfactante agir para tirar aqueles lipídios que estão na pele e já matar os micro-organismos. Então, essa musiquinha, querendo ou não, falando de mim pessoalmente, foi que me ajudou a fixar os passos, porque é bom que tu siga sempre uma sequência. Porque, esqueceu, volta, não tem problema. Mas quando você seguir uma sequência, vai ser mais difícil de você esquecer e se perder ali no meio do processo. Então, a Lili vai pegar agora e vai demonstrar também. Inclusive é muito bom para quem tem irmãos ou filhos, é muito bom ensinar com a musiquinha, porque eles às vezes é difícil de convencer eles a lavar as mãos ou convencer da importância. Então é importante falar dos micro-organismos. Agora com o coronavírus acho que fica mais fácil, né? Porque eles são bem responsáveis, né? Às vezes muito mais do que os adultos nessa questão de se cuidar, usar máscara, higienizar as mãos. Pelo menos a minha irmã é bem cuidadosa. Então, explicar para eles com a musiquinha dá tipo um prazer para eles, né? Uma motivação. Então, é bem interessante. Tá? Então, você molhou a mão, né? No caso, se for lavar com água e sabão, né? Molhou a mão, botou os 2 pumps de sabão e aí começa a cantar a musiquinha. Aí, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Miau! E é isso aí. Aí tu faz todos os movimentos
enquanto vai cantando. Não pode ser tão rápido, né? Nenhum nem o outro. O movimento até pode fazer mais rápido, né? Fiz mais devagar para vocês verem cada um. E é isso aí. Alguma dúvida? Se fizeram em casa, quem tá com a câmera desligada, fez os movimentos junto ou só olhou? Conseguiu fixar? Sim, eu tenho uma pergunta, por exemplo, do tempozinho da música. Qual que é o tempo recomendado, tipo, em minutos ou segundos pra gente poder passar, né? O indicado é que sejam de 30 a 40 segundos, no mínimo. E daí é o tempo que tu consegue atingir toda a superfície da mão. Variando de 30 a 40 segundos vai ser o tempo suficiente tanto para o sabão, né, o surfactante, quanto para o álcool eliminar os micro-organismos. Certo? Mais alguma dúvida? Já tinham ouvido falar sobre a prática de higiene das mãos, sobre os movimentos em outras disciplinas ou agora com a pandemia nas divulgações e posters, banners? Acho que mais agora, né? Por questão da pandemia mesmo. E só para complementar mesmo o que a Caroline falou, da importância, principalmente a gente que vamos ser futuros profissionais da saúde, né? A importância do tamanho e do comprimento da unha. E também para as meninas, tipo, eu gosto de esmalte, né? Mas o quão é ruim a utilização de esmalte, porque por mais que a gente tire, sempre fica um pouquinho, né? E isso também junta e é mais propício de juntar bactérias e afins. Com certeza. É bem colocado. Tanto também em adornos, né? Usar anel, relógio, pulseira. O que acontece é que os micro-organismos, eles são muitos, né? A gente não tem nem noção, assim, a quantidade que tem no nosso corpo, por exemplo. E a mesma coisa na nossa mão, a contaminação pode ser gigantesca e eles ficam escondidos embaixo do anel, embaixo da unha, lá onde tem uma lasquinha do esmalte, ali tem micro-organismo, né? Por tudo, na verdade. Então, é importante, né, de preferência, unhas curtas, sem esmalte, sem anel, sem pulseira, sem nada, né? E isso é para a saúde de vocês, né? Porque vocês vão ir para casa, vão ir ver familiares, daí vai fazer o almoço, de repente o anel não foi mexido, ficou ali, mas tá cheio de micro-organismo, né? Daí vai entrar em contato, às vezes, com alimentos ou com familiares e pode vir, né, a passar algum micro-organismo patogênico. E tem alguns hospitais para vocês, futuros enfermeiros, que eles exigem até que a gente tire os brincos. Eu, por exemplo, eu tenho piercing aqui em cima, 2, e para fazer alguns estágios, o hospital, é uma regra do hospital que você tire todos os adornos. Então, brinco, colar, tem gente que tem tornozeleira, é uma coisa que a gente não vê, mas é uma brechinha que a gente, principalmente como estudante, a gente tem que cuidar para não levar aquele puxão de orelha, né? Porque os professores também não são muito fáceis. Agora, já que a gente falou da higienização das mãos, a Lili fez a prática, a gente vai voltar para os slides para falar. Agora eu vou falar um pouquinho, vou ter que abrir e fechar de novo porque não está aparecendo. Aí a gente vai falar um pouquinho das práticas que a gente teve com os outros. A minha prática foi com o técnico de enfermagem no ano de 2019, no início do ano. A gente fez um projeto sobre a higienização das mãos e todos escolhiam aonde fazer. Por que que o nosso grupo escolheu fazer com o técnico de enfermagem? Só um minutinho, já está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo. Por que que a gente escolheu o técnico de enfermagem? Nós, na faculdade, vocês ainda é um pouco complicado dizer que vocês estão fazendo microbiologia à distância. Essa matéria, para mim, pelo menos, ela é fundamental a prática dela. Porque é diferente a gente estar falando e falando aqui e vocês verem, vocês fazerem tudo. A concepção que a gente tem é muito maior. O técnico de enfermagem não é diferente. Lá eles não têm um laboratório. Eles não têm um laboratório de microbiologia onde eles façam placas, onde eles vejam em si ali as colônias de bactérias. Então, foi por esse motivo que eu e a minha colega Elisandra, ela que está ali no cantinho inferior esquerdo do meu lado, a gente escolheu de fazer com o técnico. Então, a gente fez com 2 turmas do técnico de enfermagem, que eles estavam indo para se formar. E, na época, a gente fez 2 aulas. A primeira aula, a gente foi a
até a Escola Polivalente, aqui em Palmeira das Missões, que é onde acontece a formação do técnico de enfermagem. E num segundo momento foi onde a gente tirou essa foto, que foi lá no laboratório, o CEMICRO, que daí a gente fez a prática. O que foi feito? A gente pegou e fez placas. Vocês também fariam placas? Eu não sei se a Prof. Termar já falou, já mostrou algumas fotos. A gente fazia isso, nossa, era a melhor parte, né? Todo mundo distraía, brincava, olhava. E daí a gente pegou e fez a mesma coisa com eles. Então a gente foi lá, deu uma introdução do porquê que a gente estava fazendo esse projeto, que foi em alusão ao dia 5 de maio, né, que é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. A gente explicou o porquê a gente estava lá, que nós era acadêmica de enfermagem, ainda somos no caso. E daí, após isso, foram divididos em grupos, 6 grupos de cada turma, para dar uma quantidade boa, porque no nosso laboratório a gente tem um número X de microscópios e coisas, e a gente queria que todos eles tivessem contato, então eles foram divididos em 6 grupos, e a gente fez uma coleta das mãos deles, com um swab. Só um minutinho que eu vou passar o slide. Então, a gente usou essa metodologia aqui para coletar os micro-organismos, que foi a coleta com o swab, que é o cotonete grandão, né? Vocês conhecem agora, por causa da pandemia também, que ele é o mesmo usado para fazer o exame do RT-qPCR, para o diagnóstico de SARS-CoV-2, mas nós já usava ele para coletar micro-organismos. Porque, falando pessoalmente agora, porque eu escolhi esse método. É um método fácil, de fácil transporte, barato, rápido, e ele é muito eficaz. Porque ele pega e ele vai coletar de toda a superfície. E eu, por exemplo, o que eu posso pegar aqui? Uma caneta. A caneta, não sei se vocês conseguem ver, tem essa pontinha aqui de cima. A gente não pega o swab e só faz isso daqui na mão. A gente vai girando ele por toda a mão, passa pelo meio dos dedos, e assim a gente vai coletando todos os micro-organismos que ali se encontram. Então, a gente coletou de 6 pessoas de cada turma com o método de swab, que a gente já vai mostrar as placas para vocês. O outro método é o do saco, que foi o que a Lili usou para fazer o TCC dela. Então, o método do saco é utilizado algum líquido dentro, normalmente é água destilada autoclavada, porque tem que ser um líquido estéril, que daí a pessoa coloca a mão lá dentro e faz uma higienização das mãos naquele líquido. Também é um método bem eficaz e mais barato. E o terceiro método é essa placa de contato Rodac, só que esse método ele é mais caro e não é tão eficiente assim, porque falando das mãos, que foi o meu projeto e o da Lili, essa placa, ela é reta, vou pegar aqui meu telefone, ele só vai entrar em contato aqui. Então, tem aqui a palma da minha mão para dentro, que ele não entrou em contato, teve o meio dos dedos, que ele não entra em contato. Então, para isso, ele não é tão eficaz. Porém, para pegar coisas da superfície, porém uma mesa que é reta, ele é mais efetivo. A diferença, então, dessa placa das outras é que essa placa de contato, o meio fica para fora. Vocês conseguem ver na imagem que ele não fica, né? Ele tá para fora. Então, tu encosta o meio na superfície que tu quer analisar. Já as outras placas que a gente faz no laboratório, a gente passa o swab em toda a superfície da mão e depois passa o swab na placa. Entenderam a diferença? A gente faz um esfregaço, pega o swab e passa por toda a placa. Já essa outra placa de contato é a placa mesmo que entra em contato, não precisa, né, semear nada. E o do saco, então, é um líquido de meio de transporte, coloca a mão dentro desse meio e passa esse líquido por toda a superfície da mão, fazendo movimentos, né, massageando a mão por fora do saco, para que o líquido, então, atinja toda a superfície da mão, né, e dê uma esfregadinha, assim, para sair. E depois, no laboratório, a gente pipeta uma quantidade desse líquido e coloca nas placas, tá? E daí também faz todo o esfregaço para os micro-organismos crescerem aí. O swab e o saco, então, como vocês conseguem ver, ele faz meio que um meio de transporte do que a gente quer coletar para a placa de Petri. E já essa que tem o contato direto, é direto com ela, como se vocês pegassem a placa que a gente usa no laboratório e quisessem coletar só do dedo e encostasse o dedo assim. É praticamente isso. Vocês estão conseguindo ver certinho?
Então, essas aqui foram as placas produzidas pelas 2 turmas. Então, como eu falei, cada turma teve 6 grupos. Desses 6 grupos, teve um integrante do qual a gente coletou. Aqui, então, foi coletado com suave, foi feito o esfregaço, como a Lili mostrou, que a gente começa de cima e vai passando, indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E a gente deixou na estufa 24 horas para essas colônias se formarem. Então, no caso, para as bactérias se reproduzirem. Então, gente, vocês têm noção. E não foi eu que passei o swab na mão deles. Eu dei para eles mesmos passarem, porque eu acho que se eu passasse, eu poderia passar em mais lugares e assim poderia mudar o resultado. Então, eu deixei que eles mesmos fizessem. Teve gente que pegou e passou embaixo da unha. E provavelmente esses que passaram embaixo da unha foi esses que tiveram mais micro-organismos, vamos falar assim. Então, aqui vocês conseguem observar, não sei se a foto está muito de longe ou não, mas que tem bactérias diferentes. E eu falo bactérias por quê? Porque esse meio de cultura que a gente usou, ele é para bactérias, tá, gente? Então, essas bactérias têm ali naquele meio de cultura nutrientes, o tipo específico, pH, que é para bactérias. Como depois ali a gente vai mostrar que tem outros meios de culturas para fungos e assim por diante. Aqui, então, vocês conseguem observar que umas estão mais amarelinhas, umas estão mais branquinhas, umas colônias são maior do que outras. Ali na placa 5A, tem uma que é redondinha, bem grande. Aquela bactéria ali foi uma bactéria gram-negativa que a gente identificou depois, porque eu fiquei bem curiosa para saber por que ela estava ali. E como vocês sabem, elas normalmente são patogênicas, né? E ela conseguiu se diferenciar mais das outras, porque a gente não fez um estudo sobre cada uma que foi coletada. E daí, olha a quantidade de micro-organismos. Não digo que cada bolinha é uma bactéria, né? Não, cada bolinha é uma colônia de bactérias, onde tem muitas bactérias, gente. Então, quando eles viram que saiu esse estado de coisa da mão deles, eles ficaram apavorados. A reação foi curiosa, engraçada, uns ficaram com vergonha, outros, meu Deus, o que eu fiz para ter isso daqui na minha mão? Mas foi o que eles coletaram e eles conseguiram ver o quão importante é pegar e fazer assim. E também a gente fez outras placas, a gente coletou com o SWAB após fazer a higienização das mãos. Eu não cheguei a colocar as imagens aqui, mas lá na aula para eles a gente mostrou fazendo a higienização das mãos e coletando o que cresce, Staphylococcus, que é a micobactéria que a gente tem, que é residente no nosso corpo, foi o que cresceu. O resto não teve, que nem aqui, que teve uma mais diferente que a outra, que são tipos diferentes de colônias. Então, a gente consegue observar também, né? Aqui tem uma imagem de uma capela, que espero que vocês conheçam uma capela de perto. A gente faz, então, o meio de cultura. A gente faz uma conta, que é a quantidade de gramas por ml de água destilada, que é uma água destilada autoclavada, meio de cultura também, ele é estéril, ambos estéreis. Por isso que a gente faz essas placas dentro da capela. A capela a gente limpa ela, passa uma luz UV para limpar tudo que tem lá dentro, e nada do que tem de fora vai entrar para ela, porque o ar, como a gente sabe, o ar tem micro-organismos que eles podem contaminar essas placas, então a gente faz lá dentro. Ela é que nem uma gelatina de casa. Quando a gente faz, ela fica líquida, uma aguinha, a gente coloca ela nas placas, despeja e depois deixa secar. E elas vão ficar durinhas, vai virar uma gelatina. Essas aqui foram as utilizadas. Essa imagem daqui é do TCC da Lili também, para fazer a coleta de bactérias. Aqui a gente tem outros meios de cultura. Cada meio de cultura é para um tipo específico de coisas. Vocês conseguem ver esse rosinha aqui? Isso daqui é agar-sangue. Esse agar-sangue, ele é vermelho, ele não é rosa. Então, quando a gente fez essa coleta aqui, a gente pôde ver que é uma bactéria ácida, porque ela mudou a cor do meio. Como também lá naquele outro, a gente continuaram todas amarelinhas, pode ser que elas mudem e fiquem verdes. E também quer dizer que a bactéria que está ali é uma bactéria ácida. Como também tem o agar-chocolate, onde tem alguns fungos.
Aqui tem outros meios. Sim. Quanto à capela, não sei, acho que vocês chegaram quando vocês entraram já começou a pandemia, né? Acho que vocês tiveram poucos dias de aula. Então, talvez a maioria de vocês não conheça. Mas a capela é uma estrutura de metal, aonde tem um fluxo de ar dentro, que o ar circula apenas dentro da capela. Na frente dela tem um vidro e a gente só coloca as nossas mãos dentro. Se vocês seguem o FSM de técnica, vocês já devem ter visto fotos, vídeos, que a gente faz toda essa manipulação da amostra dentro dessa capela, porque daí tudo que tiver contaminado vai ficar ali dentro, assim como, nesse caso, tudo que tiver limpo vai permanecer limpo, a gente não vai contaminar o nosso meio, porque daí a gente não quer isso, a gente quer ver quais os micro-organismos tem nas mãos, na superfície, e não eu contaminar o meio e crescer algo que tinha na minha mão, né? Então, esse fluxo não vai permitir que o ar de fora entre, nem que o de dentro saia fora. Então, é o local onde é feito todos os experimentos no laboratório. E, como a Carol disse, esse meio ele é líquido, né? A gente coloca ele ainda quente dentro das placas, e daí ele acaba endurecendo tipo uma gelatina, né? Não pode ficar muito duro nem muito mole. A gente tem que colocar, então, a quantidade de gramas ideal para a quantidade de líquido que a gente queira fazer, né? Cada placa, então, vai uma concentração e a gente coloca o necessário para isso. Pode voltar à imagem anterior, o slide, isso. Ali a gente consegue ver, então, Staphylococcus aureus, né? Em todas, quer dizer, naquela imagem que tem, é um fungo, né? Parece um pompom. Eu coloquei porque eu achei ele fofinho. Isso é um fungo filamentoso, que também surgiu na mão de uma pessoa. E o fungo, então, é o mesmo que dá, por exemplo, no pão, né? Que formam os bolores. Tem os filamentosos, que são esses que formam as hifas, né? Que fica fofinho. E tem também as leveduras, que daí tem, por exemplo, a cândida, né? Que daí ela forma uma colônia, assim como as bactérias. Então, a gente consegue ver que ali nessa placa, onde tem, nessa imagem que tem 6 placas, são todas coletas da mesma pessoa, tá? Só que elas estão em diferentes concentrações. Tem, então, uma que a gente fez na 10 na -1, a outra 10 na -2 e a outra direto da solução mãe, né? Isso, o que seria 10 na -1, 10 na -2? A gente pegou o saco, né, e tirou uma quantidade dele e já botou nas 2 primeiras placas. A gente sempre faz em duplicata ou triplicata. Por quê? Daí a gente consegue ver se o resultado vai ser o mesmo, né? Porque daí eu posso ter pegado nessa coleta que eu fiz tinha poucos micro-organismos ou muitos micro-organismos. Então, a gente sempre faz em duplicata ou triplicata a mesma concentração, tá? Só para comparar os resultados. Então, nessa primeira, a gente viu que mudou a coloração, né? Então, eu peguei mais micro-organismos, porque a gente não diluiu ele. A Carol acho que tem que sair aqui a pouco, né? Então, deixa que eu compartilho. Não, mas eu consigo. Os slides? Mas pode deixar ainda. Que eu consigo terminar essa parte. Gente, eu peço perdão para vocês, mas é que eu tô fazendo aula da autoescola e a minha prova vai ser semana que vem e o meu professor não conseguiu mudar o meu horário para me encaixar em outro. E se eu não fizesse daí a aula de hoje, eu não ia conseguir fazer a prova na semana que vem. Então, eu peço perdão para todos, eu vou tentar terminar a minha parte, e daí depois a Lili vai complementar para vocês o resto, que daí é sobre o TCC dela, e ela vai conseguir falar com bem mais propriedade também. Daqui tem outros tipos de fungos, né, Lili? Que foi... Todas essas imagens aqui são do TCC dela. Que daí a gente se tu tiver aqui, Carol, pode deixar que... eu dou continuidade, se quiser que eu compartilhe, daí tiver que sair, eu continuo o compartilhamento. Tá, eu vou terminar, então, o conteúdo, e quando chegar no teu TCC, que não falta muito, e daí eu já passo para ti, pode ser? Tá, sim. Então, agora eu vou mudar a imagenzinha e mostrar para vocês aqui o contador, que é bem difícil, vamos dizer assim. A gente pega e faz a contagem de cada colônia que cresceu sobre essas bactérias. Então, aqui, como vocês conseguem ver, ele tem uma luz que vem de baixo para cima, que a gente consegue observar bem melhor as bactérias, e tem uma lupa. Por essa lupa, a gente faz a contagem de quantas colônias cresceram nessa placa.
Normalmente, a gente conta todas e, dependendo da quantidade estabelecida, é usado 1 metro cúbico. Isso quem vai decidir é quem está fazendo a pesquisa. Então, a gente vai pegar e vai contar cada uma delas. Como que a gente faz para não se perder? Normalmente, eu, pelo menos, essa placa, a gente usa ela assim, aqui tem uma tampa, né? A gente tira essa tampinha e vai fazendo um pontinho, com canetinha no vidro. E daí tem um vidro. A gente faz no vidro para não se perder e faz a contagem dessas colônias. Deixa eu passar para o próximo. Vocês lembram que a gente pegou e falou lá do meio de cultura, que ele vira uma gelatina e etc? Não tem só aquele meio de cultura. Também tem esses meios de culturas que eles são líquidos. É um líquidozinho, parece uma água. Então, aqui tem os cálidos, que é nesse meio líquido, que normalmente é feita análise de coliformes fecais, e também de Escherichia coli, que é nessa imagenzinha aqui do lado. A Escherichia coli, ela fica fosforescente na luz UV, que é um método para detectar que é a Escherichia que está ali, porque ela é utilizada em algumas pesquisas. Então, para mostrar para vocês que não tem só aquele meio de cultura, que é igual uma gelatina, vamos assim dizer, bem rusticamente, tem esse daqui que é os cálidos, que é um meio líquido. Fica mais fácil e ele é para alguns tipos de micro-organismos, igual a gente pegou e deu o exemplo da E. coli, né? Aqui tem uma foto do microscópio, dos cocos, que foi o que vocês fizeram o trabalho, né? Então, aqui a gente pegou e trouxe uma imagenzinha para vocês pegarem e se aproximarem um pouco mais do conteúdo, conseguirem visualizar. Lembrar que aqui é uma colônia que tem de cocos. Essa imagem também é do TCC da Lili. Aqui foi feita a coleta. Após essa coleta, foi pegada uma daquelas bolinhas que cresceu na placa. Uma dessas bolinhas a gente coloca numa lâmina, uma lâmina de vidro. Daí nessa lâmina de vidro a gente faz a coloração de GRAM, tudo isso é feito lá no laboratório. E após a coloração de GRAM, a gente consegue observar essas bactérias no microscópio. E daí, por causa disso, que elas ficam roxinhas. Acho que travou. Carol? Vou começar a compartilhar aqui, porque de qualquer forma ela logo vai ter que sair, né? Não voltou ainda? Não. Não, ela segue Ela mandou uma travada. mensagem para mim dizendo que a internet caiu. Bom, tá, vamos continuar. Aqui pela linha de raciocínio dela. Então, a gente faz a coloração de GRAM para a gente ver se ela é uma GRAM positiva ou uma GRAM negativa. Com essa coloração, a gente vai conseguir distinguir qual tipo de bactéria que a gente está analisando. Né? Eu vou voltar lá naquele slide que eu estava falando sobre as diluições, que eu não consegui finalizar. Ela disse que está voltando. Tá bom, então vamos esperar um minutinho. Então, ela quer colocar mais alguma informação. Vocês viram bactérias em microscópio? Ou nunca chegaram a... Já? Nas aulas do ensino médio ou na graduação mesmo? Ensino médio. Ai, que bom, então, que vocês tiveram esse contato durante o ensino médio. Eu, no meu ensino médio, nem sabia o que era o microscópio, assim. Quer dizer, sabia, acho até que sabia. Mas nunca tinha visto, só lupa, né? Mas que bom, isso já dá uma noção, né? Porque geralmente as escolas não têm esses equipamentos, né? Eles são mais caros, enfim.
Daí, nesses microscópios, a gente tem diferentes aumentos. Daí, no caso, tem 100, 200, 1000 vezes, né? Então, imagina quanto não tem que aproximar para a gente conseguir visualizar as bactérias. Carol voltou. Quer continuar? Voltei, perdão, minha internet tinha caído. E daí eu peguei e consegui arrumar aqui de volta. O tempo em Palmeira não tá muito bom. Acho que foi por causa disso. Então, acho que a Lili complementou falando das bactérias, do microscópio. Posso passar a imagem? Então, aqui é o que nós estava falando antes. Como que a gente descobre que uma bactéria resistente a antibiótico X, Y, Z, enfim, vocês sabem que a gente tem muitos antibióticos. Então, aqui é feito a coleta, pode ser com swab, pode ser com o saco, igual a Lili falou, e é feito um esfregaço. Porém, esse esfregaço aqui ele tem que ser diferente. Ele é feito de todos os lados da placa, porque ele tem que ficar inteiro, bem espalhado, vamos assim dizer. Então, com isso, a gente coloca os medicamentos, no caso os antibióticos, na placa. Pega e coloca, ele vai ficar ali meio que grudadinho, a gente fecha e deixa ali. Quando as bactérias forem se reproduzindo, que ficam lá na estufa, quando ela não é resistente a esse antibiótico, forma esse halozinho. Fica esse formato ali arredondado em volta do antibiótico. Por quê? Porque ele pegou... Vocês viram que ele muda de um tamanho para outro? Quer dizer que aquele onde ela está mais longe, ele é melhor do que onde ela está mais perto. Não sei se vocês conseguem observar isso. E daí mostra que, no caso, esse antibiótico, ele é melhor para essa bactéria. Então, não vamos dizer que ele é resistente, que é o contrário, né? Mas ele pega e faz efeito e não deixa com que elas se reproduzam ali. E por isso que elas não crescem, porque tem um esfregaço naquela parte. Porém, ele foi lá e matou elas e elas não conseguiram se desenvolver. Pode trocar a imagem dele. Como aqui nesse outro, a gente consegue observar que tem bactérias resistentes a 3 antibióticos, que são da bactéria grande não, da placa grande. Ali, essas bactérias pegaram e cresceram normalmente, igual a nas outras que vocês viram. Como também teve 2 antibióticos ali que eles fazem efeitos para aquelas bactérias que ali se encontram. Como no outro, vocês conseguem ver que parece que ela criou um halo pequenininho, bem forte. Opa, caiu aqui e voltou de novo. Ele foi eficiente, porém ele não foi tão eficiente, porque vocês conseguem ver o quanto ela conseguiu se aproximar daquele antibiótico. Mas ainda assim ele pegou e fez o efeito que era não deixar ela crescer por cima dele, que foi o que aconteceu ali nas outras. Então, como que a gente descobre? Normalmente vamos falar de um paciente que está com uma infecção, que foi o que já aconteceu comigo. A minha paciente, de um estudo de caso que eu fiz, ela tinha 14 lesões por pressão. A gente viu que essas lesões estavam sendo uma secreção amarelo esverdeado, bem fétido, um cheiro ruim mesmo. E daí a gente pegou e fez uma coleta. Foi lá, passou um swab e passou na placa, com autorização dela, da família, enfim, tudo certinho. E ela tinha bactérias resistentes a todos os antibióticos que nós tínhamos disponível no laboratório. Infelizmente, ela faleceu de sepse. Ela teve uma infecção generalizada devido a todas as lesões por pressão que ela tinha e ela acabou vindo a óbito. Infelizmente, nós tínhamos esperança que eles tivessem outros antibióticos mais fortes no hospital e conseguissem cessar aquela infecção dela, mas infelizmente não foi o caso. Então, todos os que nós testamos era resistente. Ela tinha aquelas lesões há mais ou menos uns 6 meses, eles já estavam tentando tratar, mas a gente não conseguiu. Então, que é o que a Lili estava falando antes. Está chegando uma era que os micro-organismos estão mutando tanto contra os medicamentos, que daqui a pouco pode ser que uma pessoa venha a óbito por causa de uma gripe, um resfriado, que querendo ou não, a gente considera uma coisa boba, né? E daí, nisso, eu quis trazer esse caso para vocês pegarem e terem uma noção de quão importante é tomar o antibiótico, quantidade, tempo, horário, tudo corretamente.
Porque aquilo que vocês pegaram e não mataram, vamos dizer assim, ele vai ficar lá e vai começar a se reproduzir depois. Pode ser que não seja na próxima semana, no próximo mês. Pode ser que demore mais tempo, mas quando você, ai, me deu de novo, essa dor de garganta chata voltou. E tu vai lá e toma aquele antibiótico, pode ser que ele nem faça mais efeito. Porque como aquele micro-organismo mutou, vai fazer com que o antibiótico não seja mais tão eficiente e vocês tenham que buscar outro, algum mais forte ainda. Por isso que existem muitas doenças que são recorrentes, vamos dizer assim. Porque pode o medicamento ser bom, mas se o uso dele não é efetivo, não dá certo. E é uma coisa que eu friso bem para vocês, porque é uma coisa que vocês vão ter que pegar e passar para os pacientes de vocês. Eles vão ter que ter essa noção. Vocês estão estudando, vocês estão vendo placa com bactéria, antibiótico para ver halo, enfim. A gente está tentando mostrar a realidade aqui que vocês conseguem ver e espero que consigam ver em laboratório, uma coisa que eles não têm muitas vezes nem ideia, eles não sabem disso. Então, a gente, como enfermeira, a gente tem a obrigação de fazer, porque a gente pode falar para os outros, mas a gente tem que fazer também, né? Então, de pegar e passar todo esse conhecimento, claro, de uma forma mais humilde, mais rápida, porque não adianta chegar para um paciente e falar em palavras difíceis que eles não vão entender, você tem que ser bem culto e falar, olha, toma o remédio certinho, porque senão tu não vai matar ela e depois ela pode vir mais forte. Dá para falar brincando, se for uma criança mais ainda, dá para se tornar mais alusivo, pegar um brinquedinho que ela tenha, qualquer coisa. Então, aqui, a gente conseguiu trazer para vocês essas placas. A Lili utilizou, não lembro quais foram os antibióticos, Lili, tu lembra? Sim, na verdade eu usei vários, né? Ali a gente não consegue ver, mas tem clindamicina, vancomicina, azitromicina. Quer dizer, azitromicina não. Eu acho que sim. Eritromicina, vancomicina, não sei se eu já falei. São vários, se eu não me engano, a gente tinha 12 no laboratório, né, Lili? 12 antibióticos diferentes. Eu não tenho certeza da quantidade total, talvez até mais. E a gente cuidou, todos estão na validade, tá tudo certinho, tá? Porque não adianta a gente pegar e falar, a vancomicina não fez efeito, mas ele já não estava na validade dele ou foi guardado inadequadamente. Não, aqui estava tudo certinho. Da minha parte, que era para contribuir para vocês, era isso. Como eu já pedi perdão, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo. Espero que vocês tenham gostado da aula. No final da aula, ele vai deixar um contato nosso com vocês. Qualquer coisa que precisarem é só me chamar. Boa aula para vocês. E espero que tenham gostado dessa aula um pouquinho diferente que a gente tentou trazer. Beijos e até! Tchau, Carol. Obrigada e boa aula. Obrigada que eu vou precisar. Então, continuando, vamos tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que vocês, pelo menos alguns de vocês, têm aula depois de farmacologia. Não sei se é toda a turma, é às 13h30, né? Eu estou fazendo essa disciplina também porque eu gosto bastante dessa área da saúde, então eu estou fazendo como DCG, a gente é colegas, então. Então, até às 13h eu vou tentar finalizar essa parte final, tá? Mas aqui só acrescentando, a gente consegue ver que eu queria pegar aquele mouse que fica com a luzinha, mas acho que não dá aqui no PowerPoint, pelo menos eu não consegui achar. Bom, enfim, vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Tá. Esse antimicrobiano, por exemplo, aqui é a vancomicina, né? Tem a abreviação, ó. É vancomicina. Vocês conseguem ver que tá bem definida as barreiras ao redor dela, né? Então, os micro-organismos, eles chegaram até aqui e pararam. Eles não invadiram, tá? Já aqui a gente consegue ver que tem uma invasão, ó, vendo que não está bem definida essa linha ao redor, tem várias colônias de bactérias que estão conseguindo adentrar o halo, né? Então, o tamanho desse halo, ele não influencia na resistência ou sensibilidade do antimicrobiano. Cada um tem um tamanho que já é padronizado, tem normas, né, para definir de cada um desses antimicrobianos, né, tipo, 1 centímetro, 2 centímetros, 1,5 centímetros, que é tipo assim, mais do que 1,5 é sensível, se tá menos do que 1,5 é resistente, né?
Então, não é porque tá com o halo que é sensível ou resistente, tá? Não é porque o halo é menor que, então, esse aqui a bactéria já é resistente a esse antimicrobiano, não. O halo, ele varia para cada micro-organismo. Alguma dúvida quanto a isso? Essa imagem aqui é o controle positivo, tá? É uma bactéria que a gente tem no laboratório, que já se sabe certo qual é, e ela foi, então, sensível a todos. Mas a gente consegue ver que aqui já tem também, ó, não tá bem definido os halos, né? Mas no caso, os centímetros está dentro do recomendado, enquanto que aqui já não, né? Ó, esses aqui já totalmente resistentes, né? Enfim, alguma dúvida quanto a esse assunto? Algo que vocês não entenderam? Tudo certo? Na verdade, eu só tenho uma questão da dúvida. Essa questão da lavagem das mãos, né? Do tempo em si, esses segundos, assim, se eu não me engano, são 40 segundos, eles são só para lavagem rotineira, né? Se a gente for entrar, por exemplo, em um bloco cirúrgico, chega a ser questão de minutos, né? Sim, varia. Isso é, tipo assim, quando vai no banheiro, quando vai preparar o alimento, né? Rotineiramente, mas no hospital, os cuidados, eles aumentam bastante, né? Isso os professores de vocês das disciplinas específicas, né? Se for centro cirúrgico, essas coisas, eles vão, UTI, eles vão dizer certinho, né? Qual é o período de tempo, até às vezes muda o produto a ser usado, né? Mas daí tudo isso eles vão mostrar para vocês, vão explicar direitinho, mas rotineiramente esse é o tempo adequado. Mas os passos seriam os mesmos. Os passos são os mesmos, exatamente. Uhum. Acho que talvez um pouquinho mais para baixo do pulso para produtos cirúrgicos, eu acho. Às vezes acho que, não sei se ainda usam, né? Mas eu ouvi falar até que não. Mas tem alguns locais que usam até esfregão, né? Tipo, para. Mas só que eu sei que se for usado com muita frequência também acaba agredindo as camadas da pele e isso também prejudica, né? Mas enfim. Só voltando àquela parte do. Só para finalizar o raciocínio, para caso alguém esteja interessado no assunto, aqui, que estava falando sobre as concentrações, né? Então a gente faz em duplicata ou triplicata. Aqui a gente fez direto da solução mãe, direto do saco. Aqui a gente pegou, então, uma quantidade, tipo, vamos dizer que foi 1 microlitro, né? Colocou esse 1 microlitro em 1 ml de outra solução. Daí pegou dessa solução que era limpa, né, estéril, não tinha nada. Esse micro-organismo que estava em 1 microlitro se diluiu e a gente pipetou na outra placa. E depois fez mais o mesmo procedimento para uma outra solução. Pegou mais 1 microlitro dessa 10, né, menos 1, né, essa que já estava diluída. Então, 1 microlitro se diluiu em 1 ml e depois a gente pegou de novo e diluiu mais 1 ml. Então, ficou 10 na menos 2. Isso porque daí a gente consegue contar as bactérias. Porque nessa primeira aqui, vocês estão vendo que está totalmente cheia, não dá para contar. As colônias, elas não estão separadinhas, a gente não consegue contar quantas colônias tem, porque tem muitos micro-organismos. Aqui a gente já consegue contar, né? Até aqui tem, ó, 26 e aqui tem 10. A gente consegue calcular quantos micro-organismos tem naquela solução mãe, né? E depois fazer o cálculo de quantos tem na mão do indivíduo. E aqui também a gente consegue contar, mas daí aqui já tem menos. Então, nesse caso, nessa pesquisa, a gente iria utilizar essa concentração aqui para fazer a contagem e depois os cálculos, porque daí foi a concentração ideal para a contagem. Então, agora falando um pouquinho sobre o meu TCC, eu desenvolvi ele no hospital, aqui de Palmeira das Missões. O tema foi higiene das mãos, e o público-alvo foi os profissionais de saúde, especialmente os profissionais de enfermagem. Para quem é aqui de Palmeira, deve conhecer o hospital, a gente tem o posto 1, né? Que é o local onde tem o maior número de internações e fluxo de pessoas. Agora, eu acho até que talvez ele esteja sendo usado para Covid, não sei como está o fluxo. Mas, enfim, eu fiz essa pesquisa em 2019, quando ainda não tinha pandemia. E daí eu ficava ali no posto, olhando o fluxo, né, de pessoas e os profissionais. Então, eu olhava quando eles iam no quarto, se eles higienizavam as mãos antes de entrar, se eles higienizavam as mãos antes de preparar o medicamento, depois de tirar as luvas, depois de mexer no computador, entre um quarto e o outro, né? Enfim, eu não acompanhei dentro dos quartos, então eu não vi aqueles momentos que a Carol falou, né? Esses aqui, deixa eu achar.
a imagem. Esses momentos aqui eu não vi, né? Porque eu não acompanhei o profissional dentro do quarto, mas eu vi se ele higienizava antes de entrar no quarto. Isso porque nos quartos ainda não tinham dispensers de álcool gel e eles não carregavam consigo o álcool. Então, se eles não tinham higienizado antes de entrar no quarto, teoricamente eles não higienizaram dentro também, porque eles não tinham nem álcool, nada para fazer essa higiene. Então, o meu TCC constou de 45 horas de observação, né? Daí eu tinha uma planilha e ia anotando quantas vezes isso acontecia. Eu não observei profissionais, tá? Eu observei oportunidades. Eu não sei nem os nomes dos profissionais, não ficava cuidando sempre o mesmo, eu cuidava os que estavam trabalhando no setor naquele momento. Daí eu participei no turno da manhã, da tarde e da noite. Daí essa foi a primeira parte do meu trabalho. A segunda parte foi a coleta microbiológica. Daí eu fui lá no hospital e eu coletei os micro-organismos das mãos dos profissionais. E daí levei para o laboratório e fiz todas essas partes que eu mostrei nas imagens, né? Para analisar, por exemplo, os coliformes, analisar as bactérias aeróbias mesófilas, analisar os fungos, os estáfilos. Daí eu olhei se tinha resistência nos estáfilos que tinha nas mãos dos profissionais. E daí aqui, então, eu trouxe bem simplificadamente os principais resultados que abordam o tema que a gente estava falando, para vocês entenderem um pouquinho da importância da higiene das mãos, tá? Aqui a gente consegue ver, então, um gráfico onde mostra, então, 791 oportunidades, que foi o número que eu consegui observar. Ou seja, ao todo, tiveram 791 oportunidades de higiene das mãos, momentos onde a higiene é imprescindível, antes de preparar medicamento, após contato com o paciente, antes contato com o paciente, antes de preparar medicamento, computador, prancheta, tirar a luva, enfim, né? Uma série de momentos. Então, teve 791 desses momentos essenciais para a higiene, mas apenas 128 foram higienizadas, tá? Então, apenas 16% das oportunidades foram realizadas, que mostra, então, esse em verde, tá? 663 oportunidades não houve a higiene das mãos. Ela não foi realizada, tá? Dessas 128 que foram realizadas, 25 foram realizadas com a forma incorreta, com a técnica incorreta, ou seja, não foi realizado os movimentos que eu ensinei para vocês hoje. Foi apenas colocado embaixo da água, sem uso de sabão, ou então não foi passado por toda a superfície da mão, enfim. Isso meio que eu observava mais de longe, então não dá para dizer que foi exatamente essa quantidade que foi a correta, tá? Porque eu não consegui observar todos os passos, então pode ser que dessas 103 oportunidades que foram realizadas da forma correta, não tenha sido realizada todos os passos, tá? Então pode ser que esse número de técnica incorreta seja ainda maior, tá? Isso é muito importante e relevante para um serviço de saúde, tá? Claro que agora a higiene está muito mais em alta, aborda muito mais esse assunto, é muito mais importante por causa da pandemia, né? Antes dela, a gente não dava a importância que ela merece. Então, espera-se que esse número tenha aumentado, a higiene tenha melhorado. E também o treinamento em si sobre a higiene das mãos, ele é recomendado a ser realizado anualmente nos hospitais, né? Tem alguns hospitais modelos, assim, que são conhecidos, né? Que a higiene, que esses treinamentos são realizados, assim, a cada 6 meses, uma vez por mês, né? Que daí são hospitais onde a adesão, ela é bem alta. Tem em Porto Alegre, alguns hospitais que são, assim, bem importantes, assim, bem reconhecidos. Mas nesse hospital nunca tinha sido realizado um treinamento sobre higiene das mãos. Então, o meu foi o primeiro. Então, teve alguns profissionais que nunca tinham realizado esse treinamento, só tinham visto aquelas imagens que colocam, sabe? De todos os passos que a gente mostrou, tem essas imagens nos hospitais. Então, muitos se guiavam apenas pelas imagens, nunca tiveram um treinamento como a gente abordou hoje, né? E aqui, então, a gente tem uma outra tabela que mostra essas oportunidades que eu observei, quando que ela foi mais ou menos higienizada.
por exemplo, após retirar as luvas, tá? Apenas 25 foi realizada a higiene das mãos. Em 22 não foi realizada. Em 22 oportunidades. Após o cuidado com o paciente, olha, o sucesso, ou seja, quando foi higienizada, foi 76, correspondendo a aproximadamente 32%. As outras oportunidades, 68% não foi realizada a higiene das mãos. Antes do cuidado, pior ainda, né? Antes do cuidado do paciente, apenas 28 oportunidades foram higienizadas. 186 não foram. Após tocar em objetos, computador, tipo assim, os computadores são de uso para todos os profissionais. Então, a gente acha que não está sujo, contaminado, mas ele tem grande potencial de estar contaminado. E olha, a falha foi muito grande. Entre em contato com os pacientes e antes de preparar a medicação também. Porque a gente às vezes pensa que as mãos, o aspecto das mãos parecem estar limpos, mas isso não significa que elas estão limpas. Então, a maior adesão à higiene foi após o cuidado do paciente. Isso pode ser devido, então, ao cuidado dos profissionais com a própria saúde, né? O medo de talvez estar exposto a algum micro-organismo, medo de ter, talvez, entrar em contato com algum fluido, né? Ou o paciente talvez ter alguma bactéria que já foi diagnosticada como resistente. Então, esse resultado nos mostra o autocuidado do profissional, né? Tá adequado, ele precisa se cuidar, mas também precisa ser higienizado antes de visitar o paciente, porque tu pode transmitir para ele, né? E não só receber. Aqui tem, então, 2 imagens que foram com o meu trabalho. Então, a gente percebeu que não existiam dispensers de álcool nos quartos. Então, foi implementado os álcools em todos os quartos. Foi implementado um lavatório, porque só tinha um no posto. Então, vários quartos com apenas um lavatório. Então, foi implementado esse lavatório com como é que se diz? Ele é automático, né? A água sai, não precisa clicar em nenhum botão. E isso foi muito importante para o período que estava a vir, né, em 2020, porque daí veio com tudo a pandemia. Então, essas implementações, elas foram muito importantes, porque conseguiram auxiliar muito agora nesse momento da pandemia. E daí, para finalizar, em março, quando que começaram os casos do coronavírus aqui no Brasil, a gente fez um treinamento com os profissionais sobre a higiene das mãos, exatamente como eu fiz com vocês hoje, só que presencial. Naquele tempo ainda não sabia de usar máscara, né? A gente o distanciamento também não era uma recomendação, né? Porque ainda apenas tinham começado os casos no Brasil. Aqui em Palmeiras não tinha nenhum. Mas mesmo assim a gente já estava com medo, porque não sabia o que estava por vir, né? Então ali tem uma imagem do grupo, a gente deixou a porta aberta, a janela aberta para o ar circular, né? Mas mesmo assim, hoje em dia isso já parece loucura, né? Mas enfim, foi muito legal e importante para o momento que estava a vir, né? E a prof vem falando sobre a higiene das mãos há uns anos, né? Antes da pandemia, ela passou com estudantes, né, da UFSM nas escolas do município aqui de Palmeira para ensinar a higiene das mãos para os alunos, para mostrar, fazia uma placa, né? Pegava uma placa de meio e pedia para os alunos colocar um dedo num lado da placa, depois lavar as mãos e colocar o mesmo dedo, depois de higienizado, do outro lado, para eles verem, né, qual a diferença de crescimento de micro-organismos. Enfim, então toda essa parte de higiene das mãos foi feita antes da pandemia, o que foi muito bom aqui para o município. E era isso, pessoal. Se tem alguma dúvida, a gente deixou ali, então, o Insta meu e da Carol, caso vocês quiserem entrar em contato, porque hoje em dia, né, todo mundo usa as redes sociais, Instagram, muito mais do que o e-mail, então a gente achou mais atual deixar as nossas redes sociais, vocês podem entrar em contato, mandar alguma mensagem. E se tiverem alguma pergunta, alguma colocação para fazer, fiquem à vontade.